é o modelo para mim. Amém? Pode parecer algo completamente desnecessário, essa primeira marca, mas Cristo é o modelo. Quando nós olhamos, amados, para os grandes homens da história, para a filosofia, para a história em si mesmo, para a medicina, para a ciência, todos eles tiveram grandes discípulos, tiveram alunos, tiveram pessoas que deram continuidade ao seu legado. E Cristo também tem pessoas. Você é um pequeno Cristo. Amém? A palavra cristão significa um pequeno ungido. A palavra cristão significa um pequeno Cristo. E, infelizmente, quando nós falamos de Cristo como modelo, nós nos deparamos com dois problemas. Dois problemas. O primeiro é a questão da institucionalização da igreja. Todos nós temos uma história aqui. Alguns vieram da igreja adventista, outros vieram da igreja católica, outros vieram do budismo, outros vieram de um seio pentecostal, de uma origem, enfim, variada. E quando chegamos nesse ministério, nós descobrimos tantas verdades, nos sentimos tão livres para servir a Deus, sim ou não? E nós não estamos mais debaixo de um cativeiro, de um sistema, de uma instituição, mas, infelizmente, aparentemente, o que eu vejo é que nós entramos dentro de uma outra instituição. E eu explico para vocês. O problema da institucionalização da igreja é que você não vê mais Cristo como seu referencial, não vê mais Cristo como o seu modelo. Há pessoas que antes de serem consideradas ou verem a si mesmas como cristãs, como pequenos cristos, se veem antes como batistas. Isso existe ou não existe? Há pessoas que antes de se verem como cristãos, como pequenos cristos, se veem como presbiterianos, como assembleianos, como metodistas, como arminianos, como calvinistas, como tantos e isso. Faz parte de um ismo. E às vezes a gente olha para essa massa da cristandade e fala, eu não sou um batista, eu não sou um assembleiano, eu não sou um calvinista, eu não sou um arminiano, mas eu sou o quê? Talvez um devapiano. E é um grande problema ser um devapiano. Eu sei que há muitos irmãos que de repente não estão gostando do que eu estou falando. Você utiliza isso em um tom de brincadeira, em um tom de descontração. Nós somos devapianos. Tá, mas se você sabe utilizar, sem nenhum problema. Mas o problema é quando você faz também do ser devapiano a sua bandeira. Quando você faz do ser devapiano a sua instituição e o seu sistema cristão, seu sistema religioso. E embora você não seja pagão, embora você não seja um assembleiano, você não seja um arminiano, você não seja qualquer ismo ou participante de qualquer sistema, você faz parte de um sistema criado no seu próprio coração. Não pelos pastores desse ministério, não pelos irmãos da liderança desse ministério, mas você faz do ser devapiano uma instituição. Pastor, qual o problema disso? O problema é quando nós não temos Cristo como nosso modelo. O problema é quando pessoas deixam de congregar porque o pastor Alexandre não está aqui no domingo. O problema é quando dezenas de pessoas, elas deixam de ter comunhão com os irmãos, porque não é uma conferência aqui em Brasília. O problema é quando nós não assistimos ao próximo, porque a nossa palavra, ela só caiu na mente, mas não brotou no nosso coração ainda. Nós estamos, domingo após domingo, falando de um tal de evangelho orgânico. Estamos, domingo após domingo, falando de uma palavra que deve bradar no nosso coração e fazer de nós pessoas revolucionárias nesse mundo.
Pessoas que olham para o modelo, para o referencial, para Cristo e copiam Cristo. E são semelhantes a Cristo, e são parecidas com Cristo. Mas nós não estamos percebendo isso em nossas vidas. E eu percebo então que há uma dificuldade no meu coração. Que há um problema no meu coração que tem que ser tratado. Nós precisamos, enquanto ministério apostólico de volta à palavra, voltar para a simplicidade do Evangelho. Nós precisamos quebrar as algemas que ainda estão nos prendendo. Você não tem um sábado que te prende. Você não tem um dízimo que te prende. Você não tem um lava-pés que te prende. Você não tem um dia da semana que te prende. Você não tem um pastor que está te prendendo, que está te extorquindo. Você não tem um gafanhoto. Você não tem uma maldição que te prende. Mas você tem um sistema que não foi feito pelo de volta à palavra, que não foi feito pelos líderes e cooperadores deste ministério, mas de repente foi feito no seu próprio coração. Nós precisamos quebrar todo tipo de modelo pré-fabricado por nós. Pode ser o melhor modelo, pode ser aquilo que existe de melhor, de mais refinado, de extraordinário no ponto de vista da oratória, da teologia, da certeza nas Escrituras. Cristo é o alvo, Cristo é o nosso modelo. Eu quero fazer um apelo a essa igreja nessa noite. Nós não podemos ser mais uma igreja firmada no processo de institucionalização da religião. Nós não podemos ser mais uma igreja que faz de si mesma um sistema religioso. Nós temos que quebrar esses conceitos de que o congregar só é no domingo, de que o congregar não é na quarta, que não existem grupos familiares, que não existe isso ou aquilo outro na igreja. Nós teremos daqui a algumas semanas um encontro de famílias da igreja. Ah, não vou não, pastor. Não vou não porque eu não gosto de gente. Quem já ouviu essa expressão aqui? Quem já ouviu essa expressão? Eu não gosto de gente. Meu irmão, e você é o quê? O que você é? Você é gente. Você é gente. Olhar para Cristo como modelo em um primeiro momento, e esse é o primeiro marco. Essa é a primeira evidência de um discípulo de Cristo, é olhar para Cristo como a sua referência. E aí você tem que se perguntar, Cristo faria isso? Cristo não receberia essa pessoa? Cristo? E nós não nos perguntamos mais. Às vezes a gente se pergunta, será que o pastor Josué faria isso? Ou o pastor Alexandre faria isso? Ou o irmão Marcinho faria isso? Se o Marcinho fizer, eu faço. Não me importa se você não faz, Marcinho. Importa se Cristo faz. Quem está entendendo, diga amém. O irmão Gil perguntou, pastor, vai ser como hoje? Vai ser leve, vai ser mocotó? Como é que vai ser? Eu falei, não, vai ser uma comida vegana. Não vai ter nem leite, nem ovo. Vai ser bem fácil de digerir. Acho que está sendo não, né, Gil? Pois é. É porque Deus gosta de mudar a dieta. No momento que o prato é servido, Deus muda a dieta. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso alvo e o nosso objetivo. E quando nós olhamos para a questão, para o problema das igrejas institucionais, nós sabemos que o grande erro está porque cada um fabrica o seu Cristo, a sua própria imagem e semelhança. Ah, pastor, eu pensei que estava escrito na Bíblia que Deus fez o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. Sim, está escrito, mas as igrejas têm feito Cristo a sua imagem e a sua semelhança. E qual o Cristo que é o seu modelo? Hein? Que tipo de Cristo você tem seguido? Você tem seguido qual Cristo? Isso tem que despertar algo no meu coração. Isso precisa fazer com que eu reflita sobre a minha teologia, sobre o meu evangelho, a minha expressão de fé. O evangelho não deve causar dúvida no nosso coração, mas o evangelho deve causar transformação na minha vida.
O evangelho deve impactar o meu coração até o ponto de que eu seja tão parecido com Cristo que as pessoas na rua vão me confundir com Cristo. Ah, pastor, isso é utópico. Isso não existe. Bom, a Bíblia que eu leio diz que isso existe. Talvez nós não consigamos acertar todas as vezes, mas se você tiver Cristo como o seu modelo, se Cristo for o seu modelo, não uma instituição, não um homem, não uma teologia, por melhor que essa teologia seja, a sua vida vai dar frutos, a sua vida vai começar a mudar, as pessoas vão entrar em contato com você e vão tocar na vida, porque a vida vai brotar, a vida vai fluir de você. Isto é mensagem cristã, isto é evangelho, isto é ser discípulo de Cristo onde quer que nós estejamos. Vamos permitir, queridos, que Deus desperte o nosso coração, amados. Vamos permitir que essa igreja, que este ministério, cause uma revolução no século 21. Vamos permitir que isso aconteça. Vamos permitir que o evangelho seja um evangelho que cause no meu coração, no seu coração, uma mudança. Às vezes nós estamos tão distantes e tão apáticos. É porque nós temos o referencial errado. Nós temos o modelo errado. E eu não tenho medo de pregar isso. Não porque eu sou bom. Eu não tenho medo de pregar isso. Não porque eu acerto. Talvez eu seja pior do que vocês. Talvez eu erre muito mais, infinitamente mais, do que qualquer um de vocês. Mas nessa noite há um encargo no meu coração. E eu preciso desembocar este encargo. Eu preciso falar a este ministério. As 60, 70, 80 pessoas que estão aqui nessa noite. Para que você possa contagiar outros que virão no domingo que vem. Na quarta-feira, na sexta-feira. No seu grupo de oração. No seu grupo familiar. Os irmãos que você tem contato deste ministério, para que essa igreja seja conhecida nessa localidade, em Taguatinga, no DF, em Brasília, como uma tocha acesa que resplandece a luz e o calor de Cristo e do seu evangelho. Eu não consigo olhar para Mateus, para Marcos, para Lucas, para João, para as epístolas, para o Apocalipse e ver um evangelho murcho, um evangelho deficiente, discípulos cabisbaixos. Mas pelo contrário, quando eu leio os evangelhos, quando eu leio Atos dos Apóstolos, quando eu leio Paulo, quando eu leio Pedro, quando eu leio tudo que está escrito a respeito deles e de Cristo, eu vejo homens que erraram, eu vejo homens que fracassaram, sim, homens que tiveram inúmeras dificuldades, mas eu vejo homens que apontavam Cristo como o modelo. Você quer uma vida de segurança, uma vida cristã segura? Amém? Você quer ter uma vida próspera espiritual? Amém? Cristo é o modelo. Cristo é o modelo. Ah, pastor, eu pensei que ia ser uma coisa mais complicada. Se o senhor não quer ler aqui em grego, em hebraico, em aramaico, algum texto para a gente, não. Para com isso. Esquece isso. Isso não vai resolver a sua vida. Você pode estudar todas as línguas bíblicas e conhecidas. Você pode fazer a melhor exegese. Mas o que importa de fato e de verdade, o que muda o coração, não é a exegese que você faz, mas é o tipo de evangelho que você vive. Eu posso ouvir um amém? Não é para mim não, é para a palavra. Amém? O primeiro marco, a primeira característica de um verdadeiro discípulo de Cristo, a marca que deve estar estampada em nós, Cristo é o nosso modelo. Amém? A segunda marca e a terceira marca, eu quero apresentar de forma concomitante, simultânea, que pode parecer um pouco esparso demais, um pouco anuviado. Ah, mas Cristo é o modelo, e aí? Mas o que fazer agora, pastor? O que fazer? Visão.
e valores. Repita comigo. Visão e valores. Um verdadeiro discípulo de Cristo tem essas duas marcas no coração. Primeiro, você tem Cristo como seu modelo. E agora você precisa perguntar para as Escrituras: que tipo de visão Cristo tinha, Alan? Você precisa perguntar para as Escrituras que tipo de valores Cristo tinha. Querem ler um texto comigo que fale sobre isso? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 9, versículo 51 a seguir. Posso falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração? Se eu não puder, não vou falar não. Só se eu puder falar de verdade. Olha o que eu vou falar. Irmãos, eu planejei uma coisa completamente diferente nessa mensagem. Completamente diferente. Uma palavra doce, mas está ficando muito já agre e quase sem nenhum doce. Mas aquilo que é amargo é necessário também, de vez em quando. Eu preparei uma outra mensagem, mas aquilo que está sendo dito, espero, do fundo da minha alma, que seja útil para a minha vida e para a tua vida também. Lucas capítulo 9, versículo 51. Eu quero ler todo o texto até o versículo 56. Estamos falando sobre o quê? Que o discípulo de Cristo tem duas marcas. Já vimos uma primeira. A primeira marca, Cristo como o modelo. Agora mais duas marcas, mais duas evidências. A visão e os valores. É como Cristo vê, como Cristo mensura, como Cristo avalia as coisas. E aconteceu, acharam aí? Lucas 9, 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, esse ele é Cristo, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, mas não o receberam. Porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, voltando-se, os elogiou e disse: meus parabéns, até que enfim vocês aprenderam algo de muito bom e muito útil. Deus seja louvado. Vamos pedir que o Pai derrame fogo consumidor para destruir essas almas de pecadores. Não? Tem certeza? Olha, qual a versão de vocês? A minha é revista e distorcida. É de vocês, revista e atualizada. Eu vou ler novamente. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Os discípulos, Tiago e João, os irmãos do trovão, os irmãos Boanerges, eles pensaram consigo mesmos: ora, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, sim ou não? É ou não é, pessoal? Senhor dos senhores, Filho de Deus. Nós vamos preparar um lugar na aldeia dos samaritanos e eles vão receber Jesus. De repente eles entraram na aldeia samaritana, procuraram ali o Resort Samaria Palace Hotel e ninguém quis receber Jesus. Nem mesmo numa estrebaria, nenhum lugar, ninguém quis abrir as portas para Jesus. Ora, o que é que nós devemos fazer então? Fogo neles. A gente ri aqui, não ri? Acha engraçado, não acha? Acha cômico, não é verdade?
Pois é, mas tem tanta gente com essa visão. Sim ou não? Tem tanto irmão nosso, da igreja, de Cristo Jesus. Eu vou abrir assim, ser bem geral, tá? Da igreja de Cristo Jesus, para não dizer que de repente pode ser alguém do nosso meio, da igreja de Cristo Jesus. Que quando vê um outro que é diferente, quando vê um homossexual, quando vê um negro, quando vê uma mulher, quando vê uma criança, quando vê um mendigo, quando vê alguém que é diferente de você, quando vê um budista, quando vê um católico, quando vê, não importa, que pensa de modo diferente, que come de modo diferente, que fala de modo diferente, que não tem, entre aspas, o seu Deus, pensa que tem que tacar fogo nele. Mas a visão de Cristo não é essa. O conceito de Cristo não é esse. A visão de Cristo e os valores de Cristo são completamente diferentes. Está escrito que Cristo veio para perdoar o homem. Cristo veio salvar o homem. E que visão eu tenho transmitido como discípulo de Cristo? Que valores eu tenho como um discípulo de Cristo? Será que a minha visão é a visão de Talião? É a visão da lei? Você é discípulo de quem? De Platão? Você é discípulo de quem? De Moisés? Você é discípulo de quem? De quem você é discípulo? De Jesus? Se nós somos de fato discípulos de Jesus, nós precisamos rever o nosso coração todos os dias. Todos os dias, o meu coração precisa ser revisto diante do Evangelho. Porque eu não sei vocês, mas de vez em quando eu pareço muito com o Tiago e com o João. De vez em quando eu quero tacar fogo na cabeça de alguém. Quando eu olho alguém que me observa meio torto, que fala uma palavra que eu não gostei, eu quero tacar fogo nessa pessoa. E esqueço de que espírito eu sou, de que espírito eu faço parte, qual a natureza celestial que está dentro de mim, que deve nos governar, que deve nos mover, qual é a visão que deve fazer com que você trilhe o seu caminho. A visão é responsável pelo tipo de vida que você tem. Nós não fomos chamados para ter uma visão de empreendedores, de marqueteiros do Evangelho, para fazer com que pessoas venham prosperar pela palavra do Evangelho. Não, a nossa visão deve ser a visão de Cristo, que olha para o próximo, que olha para aquele que é desvalido, que olha para aquele que está necessitado, para o pecador, que olha para o simples, para aquele que não tem apoio, para aquele que não tem ninguém, e é um braço forte, é um braço que levanta, é um braço que ergue, é uma mão abençoadora, possui uma língua, uma boca de bênção sobre a vida daquele que nada tem. Essa é a visão do Evangelho, essa é a visão de Cristo. Esses são os valores cristãos de fato e de verdade. Ser um autêntico cristão, ser um genuíno cristão, é ter esse coração de bondade. Esse coração de abrir a porta, de estender a mão. Eu não estou dizendo para você nessa noite que você deve simplesmente fazer algo. Esquece essa filosofia arcaica, ultrapassada de fazer, de se robotizar, de se mecanizar para ser um cristão que tudo faz de acordo com a cartilha fundamental da sua instituição. Não. O cristão, primeiramente, ele é, depois ele faz. Aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, aquilo que é externado, nada mais é do que o produto, do que o fruto daquilo que já brotou e está enraizado no nosso coração. Porque o fruto do Espírito é amor. Porque o fruto do Espírito é alegria. O que mais? É paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Perceba que o fruto, aquilo que é gerado naturalmente, de modo espontâneo. E essa visão deve ser natural, deve ser espontânea. Eu sei que é um exercício de fé que é contrário à nossa consciência caída, e às vezes natural e diabólica, que quer lançar fogo na cabeça das pessoas, que não quer repartir, não quer dividir, não quer perder a razão. Nós somos assim, eu sou assim, o ser humano é assim, mas nós fomos convidados a ter uma visão que nos governa. Isso é reinar com Cristo, isso é ter Cristo como Senhor, hoje reinando em nossas vidas. Quando você lê, por exemplo, Lucas, capítulo 15, as 3 parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, o que é que você percebe nessas 3 parábolas? Qual é a tônica das 3 parábolas? É que Cristo, é que Deus, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são o quê? Unânimes em socorrer, em resgatar, em recuperar, em trazer de volta aquele que nada é, que está completamente desvalido e perdido. Essa é a visão do Evangelho. Essa é a visão de um discípulo de Cristo. É a visão que olha para um budista, que olha para um muçulmano, e não faz piadinha com o muçulmano, não. É a visão que olha para um homossexual, e não faz piada com aquele que é homossexual, porque você não entende, porque você não sabe nada a respeito do assunto, e por isso você desaprova aquilo que é intragável para você, aquilo que está de uma forma desajustada para você. Mas você recebe, e você ama, mesmo sem compreender. Mesmo sem compreender. Será que Cristo, quando caminhava na terra, ele abraçava apenas os perfeitos? É isso? Qual a visão que Cristo tinha? Quais eram os valores que Cristo tinha? Ele estava comendo apenas com aqueles que eram ricos, aqueles que tinham algo para lhe oferecer. Cristo tinha a visão de ver o valor do pobre, porque o pobre, ele talvez não tenha dinheiro, quando comparado ao rico, talvez, com certeza, ele não tem dinheiro, mas o pobre é gente. O budista é gente, o católico é gente, o muçulmano é gente, o homossexual é gente. E nós precisamos ter essa visão e ter esse valor do que é sociedade, do que é ser humano. Ser humano. Porque se nós formos viver este evangelho quadriculado e pintado aqui, nessas 4 paredes, esse não é o evangelho que fomos chamados a viver. Não é. Não é o evangelho que nós fomos chamados para viver. Cristo está despertando o nosso coração. Eu sei, queridos, que muitos estão aí, de repente, a pensar, pastor, essa palavra, ela não me desce bem. Essa palavra, ela não me apetece o coração e a alma. Eu não me sinto bem, me sinto desconfortável com essa palavra. Mas que tipo de palavra te apetece a alma? Que tipo de palavra ela é boa aos seus ouvidos? Que tipo de palavra ela é boa ao seu coração? Hein? Que tipo de palavra é boa? Deus não vai fazer nada com o seu coração. Deus não se importa com aquilo que você está fazendo.
com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, como você trata o seu próximo. Deus não está nem aí como você trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos. Deus não se importa como você trata os seus pastores. Deus não se importa como você trata a igreja da qual você faz parte. Deus não se importa se você tem violência no seu coração. Deus não está nem aí se você tem orgulho no seu coração, porque Deus é tão amoroso que Ele não está nem aí para você. Isso é evangelho? O evangelho, ele causa mudança no coração. Evangelho que não muda o homem não é evangelho. Evangelho que não machuca o coração para tirar as pedras, para tirar os abrolhos e os cardos e as ervas daninhas, não é evangelho, não é palavra da justiça, não é palavra da verdade. O evangelho muda concepções, o evangelho muda filosofias, o evangelho muda mentes, o evangelho muda as estruturas humanas, muda o modo como nós pensamos a vida e as pessoas. Se você não é impactado pelo evangelho, você não está recebendo no coração o evangelho, embora ele esteja sendo dito sempre e sempre nesse tablado e nesse púlpito. Mas eu me envergonho de não reagir de modo suficiente ao evangelho que eu tenho escutado aqui. Eu coro de vergonha porque ainda não tenho reagido o tanto quanto eu deveria reagir. Por não ser o discípulo que eu poderia ser depois de tantas e tantas décadas de caminhada cristã. Mas há esperança. Até para a árvore cortada e lançada no rio, há esperança para aquele que confia em Deus. Primeira marca do discípulo é o quê? Cristo é o quê? Segunda marca e terceira marca. Cristo tem uma visão. Cristo tem valores. E nós precisamos ter a visão e os valores de Cristo. Quarta característica, quarta marca do discípulo de Cristo. Nós temos que ter uma missão compatível com a missão de Cristo. Quem entendeu? Nós temos que ter uma missão compatível com a missão de Cristo. E uma pergunta que a resposta é muito clara, mas é necessário ser feita essa pergunta. E aí, qual a missão de Cristo? Já foi dito inúmeras vezes. Qual é a missão de Cristo? Resgatar, recuperar, salvar. Nós não somos resgatadores, nós não somos recuperadores, nós não somos salvadores, mas nós somos o quê? Profetas. Amém? Nós somos profetas. Há nesse tempo uma moda de fazerem nas igrejas cultos proféticos, passeatas e movimentos proféticos. Quem já ouviu isso? Já ouviu? Vamos fazer uma manifestação, vamos fazer um ato profético. E aí um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma bispa, uma episcopisa, um apóstolo, porque só ele é profeta, só ele pode fazer alguma coisa, ele vai à frente na caravana do seu povo, e aí se faz um ato profético. Mas nós somos arautos, nós somos porta-vozes da verdade, a igreja é coluna e baluarte da verdade, e fomos chamados para profetizar o quê? Que Cristo é o Salvador da humanidade, que Cristo é a esperança do mundo. Eu quero ler um texto com vocês, 2 de Paulo aos Coríntios, abra por favor, 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, deixa aberto aí que eu vou ler daqui a pouco com você esse texto, daqui a pouco vamos ler do versículo 18 até o versículo 20, nós fomos chamados para ter uma missão compatível com a missão de Cristo. Eu estava pensando em casa sobre essa palavra, compatível.
compatível, e tentando explicar na minha própria cabeça a melhor maneira de passar para os irmãos o que significa ser compatível. E eu não achei. Não achei a melhor maneira. Então eu quero tentar explicar, os irmãos podem me ajudar, com o oposto, com o antônimo. Incompatível. O que é algo incompatível? Quem pode me ajudar? Os letrados, os eruditos em latim, em grego. O que é algo incompatível? É alguma coisa que não se ajusta. É uma coisa que não se casa. É uma coisa que não combina, que não se encaixa. Existe uma incompatibilidade. É algo que não vai dar certo, que não é da mesma natureza, da mesma espécie. É mais ou menos por aí. Então, algo compatível é o quê? É algo que se casa, é algo que se ajusta, é algo que tem a mesma natureza e a mesma espécie. Lá em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, no relato didático, simbólico, profético e pedagógico de Moisés, está escrito que Deus, quando ele foi fazer a mulher, ele disse que faria a mulher como uma auxiliadora que fosse compatível ao homem. No texto está idôneo, está idônea, mas a palavra, na sua melhor tradução, significa que Deus faria alguém que fosse compatível, que se encaixasse, que se ajustasse, que fosse da mesma espécie, da mesma natureza que o homem. Nós temos uma missão compatível com a missão de Cristo. A missão de Cristo, ela é extraordinária, ela é superior. Na verdade, para corrigir o pensamento, nós temos uma submissão que está ao lado de Cristo, revelando ao mundo inteiro que está perdido nas mazelas, revelando ao mundo inteiro que está perdido em seus pecados, na violência, na dor, no sofrimento, na morte, na ilusão, na falta de esperança, na cegueira, nas densas trevas. Nós fomos chamados como luzeiros nessa terra. Fomos chamados como arautos, como profetas nessa terra, para bradar e para dizer: há uma esperança para você, há uma esperança para a humanidade. A nossa mensagem de compatibilidade é simplesmente revelar Cristo, nada mais. Olhe para Cristo, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Há tantos Cristos que são pregados, sim ou não, pessoal? Há o Cristo que faz do homem milionário. Tem esse Cristo aí fora? Tem. Há o Cristo que cura todo tipo de enfermidade, de caroço. Não que nosso Cristo não cure, mas tem esse Cristo aí que só cura caroço? Tem ou não tem? Qual outro Cristo que tem por aí? Hein? O Cristo do caroço, o Cristo traz marido. Acho que esse Cristo aí, eu acho que o sobrenome dele é Santo Antônio. Há todo tipo de Cristo, mas as pessoas se esquecem da missão de Cristo. Eu quero ler com você, 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, perdão, falei capítulo 6, não foi? Deixa eu corrigir com vocês. Capítulo 5, do versículo 18 até o versículo 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eu sempre digo, quando leio esse texto,
É claro que você precisa ver esse texto em uma escala menor, na sua experiência de vida. Esse texto, de modo direto, foi dito acerca dos apóstolos, os embaixadores imediatos de Deus, no colégio apostólico de Cristo. Eles receberam da parte do Cordeiro, os 12 apóstolos receberam o ministério, a palavra, a mensagem da reconciliação. Mas essa mensagem da reconciliação, ela como um fio condutor nos alcança, passa por nós e precisa alcançar outros. Perceba que não é a palavra da condenação, perceba que não é a palavra da maldição, perceba que não é a palavra do engano, perceba que é a palavra da reconciliação. E é muito interessante que no próprio texto, no versículo 20, no final, está escrito: rogamos, rogamos. O que é um rogo? O rogo é muito mais do que um pedido, é um clamor. Rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Nós precisamos estar nos reconciliando e permitindo, por intermédio desse ministério da reconciliação, que outros se acheguem a Deus. Já parou para pensar, meu irmão? Você que vê Cristo como seu modelo, você que tem a visão de Cristo, você que tem os valores de Cristo e tem a missão compatível com a missão de Cristo, já parou para pensar quantos filhos pródigos há perto de nós? Já parou para pensar quantas pessoas que não têm esperança vivem perto de nós? E Deus, Ele quer usar quem? Ah, pastor, o vizinho, né? Com certeza. Porque o vizinho pode, eu não posso fazer nada. Deus quer utilizar você. Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Você é o José do nosso tempo, cujos ramos passam por cima dos muros e alcançam os seus irmãos. Você é alguém que está ligado à videira, que é o próprio Cristo. Você é um ramo de Cristo. E um ramo de Cristo, um ramo da videira é o quê? É videira. Então a seiva de Cristo, a vida de Cristo, a bênção de Cristo, a paz de Cristo, a palavra de Cristo, ela pode e ela quer passar por você, por seu intermédio, para que você seja um canal de cura e de bênção para outros. Essa é a missão do cristão. Não é fazer marcha para Jesus uma vez por ano, não é ficar comemorando o dia do Evangelho no dia 30 de novembro. Não, a missão do cristão é ser um pequeno Cristo. A missão do cristão, enquanto discípulo de Cristo, é reproduzir as palavras de Jesus. Nós precisamos receber, nós precisamos reagir e nós precisamos repartir. Receber, reagir e repartir. Não retenha aquilo que Deus tem dado. Não segure aquilo que Deus tem feito com você e na sua vida. Muita gente, às vezes, procura o pastor Alexandre, procura a mim, de repente até mesmo o pastor Renato, eu não sei se já ocorreu. Essa igreja não tem testemunho não, pessoal. Nunca vi ninguém dando testemunho aqui na frente. Só vejo o pastor pregar, só vejo os irmãos do louvor que canta. É uma igreja elitizada. Só uns poucos que podem ir lá na frente. Talvez você não venha aqui na frente, nem para cantar, nem para pregar, nem para fazer abertura de culto. Talvez isso nunca aconteça, não sei, ou isso pode mudar. Mas já parou para pensar que a sua vida em si pode ser um grande testemunho? A sua vida pode ser algo que cause atração e magnetismo para outros? Já parou para pensar que não existe vocação maior do que ser discípulo de Jesus Cristo? Já parou para pensar o quanto que nós somos valorosos em Deus, no meio dessa terra? Já parou para pensar o quanto que pessoas podem ser abençoadas por tua palavra?
pelo teu aperto de mão e pelo teu abraço, na tua família, na tua casa, no teu emprego, na tua rua. Já parou para pensar que a nossa missão é reproduzir o Evangelho, a boa notícia de salvação? Você não precisa prometer cura para ninguém, meu irmão. Você não precisa prometer dinheiro para ninguém, porque já há os marqueteiros, os falsos obreiros fraudulentos dos evangelhos espúrios, que são anunciados e pregados à torta e à direita, que estão pregando isso. Mas você pode pregar a simplicidade do evangelho, porque Deus veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ah, pastor, mas isso é simples demais. Isso é muito simples, muito simples. Eu vou repetir isso? Eu vou pregar isso? Não, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero fazer uma coisa extraordinária. Eu quero aprender. O quê? O que você quer aprender? O que eu quero aprender? O que eu quero mais? Não estou dizendo, queridos, que somos contra a capacitação intelectual nas Escrituras. E eu sou o mais suspeito para dizer sobre isso. Que eu gosto de ler, que eu gosto de pesquisar, mas eu não posso fazer da minha vida cristã, da minha vida de evangelho, um produto daquilo que eu leio e fica só na minha cachola. Não, eu preciso fazer do evangelho uma extensão da minha vida. Isto é ser discípulo de Cristo. E o último ponto, a marca final dessa noite. Qual foi a primeira marca de um discípulo de Cristo? Cristo é o quê? Segunda marca, nós temos que ter o quê de Cristo? A mesma visão e o mesmo valor, mesmos valores. Quarta, a nossa missão é compatível com a missão de Cristo. E a última, que é muito semelhante, na verdade ela é o suprassumo daquilo que foi dito até agora. Ela não é nada diferente, mas ela é o resultado, você espreme aquele caldo, é o suprassumo de Cristo como modelo, a visão de Cristo, os valores de Cristo, a missão de Cristo, a mensagem de Cristo. O discípulo de Cristo, meu querido, ele tem que ter exatamente a mesma mensagem de Cristo. Você não pode falar nada diferente do que Cristo fala. Sabe por que existe tanta confusão na cristandade? E quem faz estudo de religiões comparadas não fala nem mesmo de cristianismo, fala-se de cristianismos no plural. Sabe por que existem tantos cristianismos? Porque existem falares, tem essa expressão? Existem opiniões diferentes da mensagem de Cristo. Cada um tem seu Cristo. E aí, a sua mensagem é de acordo com o seu Cristo. Bom seria que nós voltássemos para o Evangelho. Bom seria que nós voltássemos para as epístolas. E nós perguntássemos para as Escrituras: quem é Cristo? Cristo é alguém que manda apedrejar uma mulher pega em flagrante ato de adultério? É? Cristo é alguém que expulsa as crianças, porque criança não sabe de nada, criança não tem futuro algum. Sai daqui, criança. É assim? Cristo é aquele que fala assim: eu não quero leproso perto de mim. Chega a me dar uma coceira quando eu vejo leproso, alguém doente, canceroso, aidético, alguém diferente. Cristo é assim? Não é. Cristo é alguém que faz o quê? Qual a mensagem de Cristo? A mensagem de quê? Aproximação, de reconciliação. Eu quero ler uma última porção em Mateus. Eu pensei em um texto que pudesse convergir, que pudesse sintetizar parte do que foi dito nessa noite. E é difícil escolher um texto assim. Mas eu quero ler algumas características da mensagem de Cristo.
junto com você. Já peço que o Ministério de Louvor possa se preparar daqui a pouquinho, alguns minutinhos. Mateus capítulo 5. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 16. Você vai aguentar essa leitura extensa? 16 versículos? Hein? Você não vai bater a cabeça na parede e fugir, não? Posso? A mensagem de Cristo, preste atenção, é uma mensagem que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Eu quero que você se veja assentado ao monte, como discípulo de Cristo. Quero que você pense que você está assentado ao monte como um discípulo de Cristo. Você consegue fazer isso? Consegue se imaginar nessa situação? Então Cristo está falando para você, discípulo dele. E ele passou-nos a ensinar, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pacificador, isso te fala ao coração? Misericordioso, aquele que tem fome, que tem sede de justiça, aquele que é pobre de espírito ou pobre no espírito, é alguém que não tem um coração abarrotado de orgulho, um coração cheio de querer possuir, mas um coração completamente satisfeito, feliz e seguro em Deus. Alguém que ama a justiça, alguém que é chamado de luz, é chamado de sal. Essas são as características de Cristo e da sua mensagem em seus discípulos. Meu querido, eu quero encerrar nessa noite fazendo esse convite a você. Que essas marcas, essas características do discipulado cristão, que em hipótese alguma são desconhecidas a nós, muito pelo contrário, são muito conhecidas. Cada texto que eu li nessa noite já foi lido aqui dezenas de vezes. Isso para falar por baixo, dezenas de vezes. Mas que esses textos que foram lidos, na perspectiva hoje do ser discípulo de Cristo, sejam textos lidos e compreendidos no coração. Amém? Dentro da sua alma e do seu espírito. Não fique triste com a palavra que você escutou. Não saia daqui chateado. Não saia daqui ofendido com o homem Josué. Não saia, não. É só um baixinho chato que gosta de falar de vez em quando. Mas saia daqui com a palavra no coração. O evangelho no coração. Aquilo que a Bíblia diz a respeito do que é ser discípulo de Cristo. Se aquilo que foi dito nessa noite, eu quero utilizar a palavra incompatível,
aquilo que foi dito nesta noite é incompatível ao Evangelho, é incompatível às epístolas, é incompatível à mensagem de Cristo, eu quero que você me procure, eu quero que você me auxilie, eu quero que você me ajude a enxergar aquilo que eu não enxerguei. Mas se aquilo que foi dito nessa noite é compatível, está em harmonia com a mensagem do que é ser discípulo, mesmo que vá contra a correnteza do sistema, a correnteza deste mundo, e traz de vez em quando um nó no seu coração e um aperto no seu coração, porque é uma palavra difícil de ser digerida, mas se for uma palavra em harmonia com Cristo e o Evangelho, receba a boa semente no seu coração. Porque o discípulo, ele é um seguidor do Cordeiro, por onde quer que ele vá. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Vamos cantar, quero convidar vocês a se colocarem em pé.